E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo hoje da chuvosa Chengdu. Hoje continuaremos explorando a principal cidade de Sichuan para mostrar novos cantos, alguns mais antigos, não tão novos assim, mas que revelam também a espiritualidade deste lugar. Templos que tem a ver com o taoísmo, principalmente, essas filosofias, religiões chinesas que tanto inspiraram também a mentalidade política dos governantes aqui por vários e vários séculos. Então, se você gosta dessa abordagem, fique até o final e, se possível, se inscreva no canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E aqui chegamos no mosteiro de Wenshu. Esse que é um mosteiro budista da vertente Mahayana, que é a mais praticada dentro da China, e foi feito durante a dinastia Tang, por volta do ano 600 depois de Cristo. É um mosteiro muito bonito porque ele mistura tanto elementos religiosos como elementos relacionados a um jardim japonês, então o jardim chinês, perdão. Então temos aqui toda essa estrutura muito bonita, tudo feito em madeira e várias camadas, né? Um local ativo de fé, talvez o templo budista mais importante dentro de Chengdu, e conseguimos observar mesmo as pessoas do seu gesto de fé, acendendo as suas velas, escrevendo os seus pedidos e também se prostrando na frente do Buda. Vamos continuar passeando aqui porque é um lugar muito interessante para ver esse aspecto também extremamente crucial na filosofia chinesa, na vida chinesa, que é o budismo. E os números relacionados ao budismo na China, eles não são muito precisos porque não há nenhum censo demográfico oficial feito em relação às religiões, mas alguns estudos mais detalhados, mais aprofundados no tema estimam que dos 1,4 bilhão de chineses, aproximadamente aí uns 500 milhões seguiriam pelo menos em parte o budismo. Então a gente está falando de um contingente extremamente expressivo, mais de 1/3 da população, e sem mencionar que, apesar de muitos não seguirem oficialmente, o budismo, com algumas das suas filosofias, né, acaba também influenciando diretamente o pensar político, a mentalidade sino-tibetana encontrada em toda a China. Então, indiretamente, muitas pessoas também acabam praticando certos preceitos filosóficos, mesmo sem muita fé, mesmo sem uma filiação religiosa explícita. Bom, pessoal, e neste vídeo também vou focar nas questões relacionadas à religião, dando destaque inicialmente a uma das principais religiões que está dentro da China continental há vários séculos, o budismo. Primeiro tenho que me corrigir daquilo que falei anteriormente. Eu mencionei 500 milhões, mas 500 milhões são os budistas em todo o mundo. Dentro da China não há um número exato consensual, porque depende de como pode ser definido um budista dentro dos parâmetros, além de não termos um censo oficial. O Pew Research Center ele fala que 4% dos adultos chineses se identificam formalmente como budistas, o que nos daria cerca de 42 milhões de pessoas. No entanto, se considerarmos quem acredita no Buda ou outras entidades relacionadas ao budismo, esse número sobe para cerca de 33% dos adultos, ou seja, cerca de 360 milhões dos chineses. A Associação Budista da China estimou em 2017, portanto um dado desatualizado, que há mais de 100 milhões de budistas no país. Ou seja, depende muito da definição de quem faz essa medição, mas inevitavelmente o budismo é muito importante para a mentalidade do povo chinês como um todo, como veremos a seguir.
Como mencionei para vocês em vídeos anteriores sobre os temas religiosos, o budismo nasceu na Índia no século V a.C. e entrou na China de forma gradual pela Rota da Seda, trazido por mercadores, monges, viajantes e missionários da Ásia Central. As primeiras referências sólidas aparecem no século I, durante a dinastia Han. Segundo a tradição chinesa, o imperador Ming, que era um Han oriental, sonhou com um homem dourado, assim interpretado como o Buda, e enviou emissários ao oeste para buscar ensinamentos. Eles teriam trazido 2 monges indianos que fundaram o Templo do Cavalo Branco em Luoyang. Durante os séculos II e III, o budismo ainda era uma religião estrangeira e minoritária, limitada às elites intelectuais do país. A consolidação se deu entre o século IV e o século VI. Com a queda da dinastia Han e a fragmentação política, o norte da China, governado por povos não Han, adotou o budismo com muito entusiasmo, ajudando assim a expandir essa religião para outras regiões. A partir daí ocorre a sinização, assim chamado processo onde o budismo passa a assumir características chinesas. Vários desenvolvimentos foram cruciais. Grandes mestres tradutores que produziam traduções elegantes e influentes ajudaram a disseminar isso nas línguas locais, o primeiro florescimento de escolas chinesas originais, além da popularização entre camponeses e as elites. A partir do século VI até o século X ocorreu o considerado apogeu do budismo chinês, a Idade de Ouro, segundo alguns historiadores. Durante esse período da história que a maior parte das escolas tipicamente chinesas são fundadas, muitas delas baseadas no Sutra do Lótus e na ideia de que todos os seres possuem natureza búdica. Também algumas inspiradas na interpretação de todos os fenômenos, que tudo contém tudo. E também a prática centrada na meditação e o insight direto, sem apego às escrituras. Isso influenciou profundamente a cultura chinesa, seja na arte, caligrafia, poesia e até mesmo artes marciais, e mais tarde se expandiu ao Japão, à Coreia e ao Vietnã. Durante o século IX, em 845, o budismo perdeu muito poder econômico, mas não desapareceu. Nos séculos seguintes, o confucionismo neoconfucionista, assim chamado, passou a ser a ideologia estatal, e o budismo se integrou cada vez mais ao cotidiano, influenciando práticas funerárias, a medicina, a ética, a literatura e rituais populares. Como que é a era moderna, no século XIX e XX? Muitos mosteiros foram destruídos em guerras internas, o budismo foi acusado de superstição e surgiram movimentos de modernização religiosa. Como sabemos, em 1949, com a vitória do Partido Comunista durante a Guerra Civil e a fundação da República Popular da China, as religiões foram estritamente controladas. Durante a Revolução Cultural, muitos templos foram destruídos e práticas proibidas. Após 1978, houve uma reabertura gradual, tanto para o budismo Han quanto para o budismo tibetano, que passaram a ser supervisionados por órgãos estatais. E como isso funciona hoje? Há ainda o budismo Han e o budismo tibetano, além do budismo Theravada, no sul da China, na província de Yunnan. Quais são essas características próprias do budismo chinês como um todo? Uma ênfase popular ao culto a bodhisattvas, prezando pela compaixão, proteção dos mortos e sabedoria. Há uma grande valorização de rituais e do mérito, e como na China não existe filiação religiosa formal, muitos praticantes não se declaram budistas, mas participam de forma até que regular de suas crenças. Atualmente é uma prática popular ainda muito forte, com milhões visitando templos em feriados. Há procura ativa por amuletos, por bênçãos e rituais funerários, mas também uma forte supervisão estatal. A Associação Budista da China controla ordenação de monges e gestão de templos. Mosteiros tibetanos têm vigilância mais intensa pela questão do separatismo, e o discurso religioso precisa se alinhar à narrativa oficial de harmonia social do Partido Comunista da China.
E a gente não pode se esquecer que aqui na província de Sichuan, indo para esquerda no mapa, já temos províncias autônomas que nos levam até o Tibete, um dos corações do budismo dentro da China. Aí é bom fazer a diferença que o budismo praticado aqui nesse mosteiro e em grande parte da China é o budismo Mahayana, que é diferente em alguns pontos cruciais do budismo tibetano, mas de qualquer maneira cria uma espécie de caminho contínuo do budismo e sua influência por toda essa região, desde os Himalaias até o coração da China, um local também que espero um dia poder visitar, o Tibete, tão importante para essa religião, essa vertente, e até mesmo no aspecto filosófico, né, o que representou o 14º Dalai Lama, o que representa ele ainda com acho que mais de 90 anos até os dias de hoje. E uma pequena pausa neste vídeo para contar um pouco mais para vocês da nova parceria do canal Luca Bassani com a camisaria Remo Fenut, que está disposta a vestir todas as pessoas que se preparam para uma entrevista de emprego, para uma ocasião especial, mas também para as ocasiões que são mais informais, mais casuais. Afinal, estou aqui de férias com este lindo mar e também vestindo a camiseta muito linda com esse tecido da Remo Fenut que eles me enviaram especialmente para essa ocasião. Essa que é uma marca que em 2026 completa 40 anos no mercado, servindo a população brasileira com ótimas escolhas de roupas inspiradas na moda italiana e também com preços muito acessíveis. Um grande orgulho nacional, já que tudo é fabricado no Brasil. Então, nessa época de festas, aproveita, clica aqui na descrição do vídeo no site da Remo Fenut, veja as ofertas e utilize o meu cupom LUCA10 para você também garantir 10% a menos nas suas compras. Eu tenho certeza que a variedade, a qualidade e os preços vão te surpreender. Esse aqui é um bairro mais tradicional, com umas casas mais antigas, mas com muito comércio, igualzinho àquilo que vimos em outros cantos aqui desta grande nação que é a China. Mais um bairro residencial aqui, tranquilo, sábado pela manhã. Alguns comércios, algumas pessoas que aqui, por exemplo, barbeiro, vendinha de rua, umas casas antigas, né, uns apartamentos antigos, mas as pessoas vivem de maneira tranquila, não se percebe muito barulho aqui ou muita perturbação. Aqui na China as cidades pelo menos foram feitas de uma maneira que atualmente os centros comerciais, as ruas só para pedestres, onde temos muito barulho, música, bares, elas são restritas a lugares específicos para não ter esse incômodo à população. Pelo menos nos lugares mais organizados, onde teve um planejamento urbano mais detalhado, a gente percebe isso. Aqui é a loja de álcool, ó. Também comum na China, 24 horas, poder comprar licor e cerveja, mas pelo que eu estava lendo, não se pode beber álcool na rua, em lugares públicos, né? Só em lugares delimitados para isso, como restaurantes e tal. Mas a tolerância com os estrangeiros é bastante grande, eu não tive nenhum problema, também não estava quebrando as regras, mas aqui em nenhum momento tive problema com as autoridades em absolutamente nada. Ao contrário de outros países, né, no Oriente Médio e até mesmo do leste europeu, que às vezes é mais complexa essa situação. E aqui chegamos no templo taoísta da cidade, na verdade é o Qingjin Palace,
foi também construído na dinastia Tang e que segue aqui o taoísmo, né? Que são vários preceitos filosóficos, principalmente o Yin e o Yang, relacionado ao equilíbrio. Um local de peregrinação e estudo do taoísmo na região de Sichuan há muitos séculos, né? Estamos falando aí pelo menos mais de 1000 anos, e que passou por várias reformas, mas que até hoje recebe peregrinos que seguem essa vertente, que muitas vezes tem práticas sincréticas, né? Práticas do sincretismo relacionado com o budismo e com outras vertentes religiosas e filosóficas do grande país chinês. Vamos andar por aqui, um lugar bem tranquilo, mas interessante de se conhecer em Chengdu. E aqui no centro de um dos átrios, o Yin e Yang, né? O positivo e negativo, o equilíbrio, né? Os opostos sempre em constante presença para que haja uma ponderação na vida. Isso sempre inspirou também a ordem social dentro da China, por mais que em muitos momentos esse equilíbrio não fosse exercitado de forma plena. É algo que norteia muitos princípios do confucionismo, do taoísmo, do budismo, essas religiões que muitas vezes ainda influenciam o pensamento chinês, até mesmo os não fiéis, como já falei para vocês anteriormente. E não posso deixar de falar também sobre as questões religiosas voltadas a outras religiões além do budismo. Após 1949, o Partido Comunista instaurou um quadro em que a religião é tolerada apenas na medida em que não desafia a autoridade do Partido Comunista. Nos anos de 1950, houve campanhas para patrocinar e até mesmo supervisionar instituições religiosas, ordens de registro e remoção de ligações com poderes estrangeiros, como as igrejas missionárias, que foram até comuns. No final dos anos 50 até 1976 foi um período de grande repressão, principalmente no contexto da Revolução Cultural. Quais foram os pedaços mais importantes? A ocupação do Tibete em 1959 e também, durante a Revolução Cultural, a destruição de muitos templos, igrejas e mesquitas, com tantos outros sendo fechados. Alguns líderes religiosos foram perseguidos e muitas dessas estruturas que estavam na China há centenas de anos foram destruídas. Alguns historiadores estimam que no Tibete até 90% dos mosteiros foram destruídos e o número de monges caiu drasticamente. Após 1978, principalmente durante o período de Deng Xiaoping, a reabertura da China para o resto do mundo, houve o chamado revival religioso, ou seja, um reavivamento, onde o Estado relaxou algumas regras e permitiu o renascimento religioso. Muitos templos reabriram e o número de crentes começou a crescer. Ao mesmo tempo, manteve-se o requisito de registro das associações religiosas para que haja o controle sobre nomes, lideranças e atividades. Durante os anos 90, começo dos anos 2000, casos de dissidência religiosa fizeram o Estado endurecer mecanismos de controle, especialmente sobre movimentos não registrados. Durante esse período do governo de Xi Jinping, houve também a chamada de sinicização, ou seja, a política declarada de sinicizar religiões, adequá-las às doutrinas e instituições da cultura chinesa e às necessidades do Partido Comunista. Essa nova fase agora tem regulações mais rígidas, principalmente aquele que foi revisado em 2017 e colocado em vigor em 2018, o chamado Regulamento sobre Assuntos Religiosos. É a exigência de registro, proibição de doutrinação não autorizada, controle de financiamento e presença online. Em paralelo, aumentaram a vigilância digital, as intervenções em mosteiros, igrejas e mesquitas e campanhas de assimilação em áreas de minorias. Então, de forma bastante direta para todos vocês, porque vocês sabem que aqui não gosto de cambalear ou de colocar panos quentes. Qual é o quadro legal e quais são os instrumentos usados pelo Estado hoje?
o registro obrigatório e associações estatais, por exemplo, a Associação Budista da China, a Associação Patriótica Católica, o Movimento das Três Alto para Protestantes, etc. Só grupos registrados têm direito legal a templos, a ordenações e a propriedade. A partir das regulamentações de 2017 e 2018, eles criminalizaram atividades religiosas não autorizadas, controlando doações, a educação religiosa e a proibição da influência estrangeira. Quais ferramentas administrativas e tecnológicas foram colocadas em prática? A remoção de símbolos, controle de nomes, inspeções fiscais, censura de conteúdo online, vigilância biométrica em regiões como aquela que é majoritariamente muçulmana em Xinjiang. As justificativas do Estado são sempre as mesmas: segurança nacional, luta contra o extremismo e manutenção da harmonia social dentro da República Popular da China. Mas existem diferenças na aplicação. Por exemplo, os grupos registrados e chamados já de sinicizados são tolerados, mais estritamente controlados. A liderança é nomeada e fiscalizada, atividades públicas permitidas se obedecem às regras, por exemplo, a templos budistas registrados ou a igrejas, mas há também grupos não registrados, considerados dissidentes, que são sujeitos a detenções, encerramento de locais de culto, multas e prisão de líderes. Dentro destes exemplos, podemos citar as igrejas clandestinas, católicas ou protestantes, movimentos de seitas e outras atividades religiosas. Alguns casos que ganharam notoriedade foram as prisões de pastores de house churches, de igrejas dentro da casa de algumas pessoas. Há também uma aplicação mais diferente em relação às minorias étnico-religiosas, como os tibetanos, os uigures e outros turcos muçulmanos. Neste caso, segundo muitas diferentes organizações que estudam o tema com profundidade, a aplicação é muito mais dura e frequentemente combinam medidas de segurança interna e campanhas de assimilação e política etnoculturais. Em termos práticos, isso significa vigilância em larga escala, detenções em massa e restrições a práticas tradicionais, com uma tentativa de remodelar a liderança religiosa local para que sirvam aos objetivos da nação. Nesse canto da cidade já temos marcas mais ocidentais, marcas de luxo, bem diferente daquele canto que mostrei para vocês no outro vídeo, onde comércios mais populares, principalmente de roupas, tecidos, que com 2, 4, 5 dólares você consegue comprar alguma coisa. Aqui já é um pouco acima da nossa realidade, pelo menos a minha realidade. Vamos andar por aqui, por essa zona nova que não conheço, já que essa cidade é tão grande e tem lugares surpreendentes. A cidade de Chengdu, realmente uma das cidades chinesas para você pôr na sua lista e visitar. Mais um templo aqui, o Dati Temple, esse budista. Várias versões do Buda, o Happy Buda, que é esse mais gordo. Temos também o Buda nas representações mais tibetanas, né? Mais do Himalaia. Lugar bonito também no centro da cidade, ó, esse contraste entre moderno e tradicional, muito bacana também.
E o bom é que vários dos templos na China, quando tem uma função religiosa, e aqui há várias pessoas, de fato, mostrando a sua espiritualidade, você não paga o ingresso, apenas em palácios, museus. De maneira geral, os preços são bem acessíveis para todos esses passeios, variam aí de 2 até 10 dólares, então estamos falando de 10 até 50 reais, o que não é nenhum absurdo, né? Dependendo do tamanho do museu e tal, mas os templos, os lugares religiosos são gratuitos de um passeio e tanto, né? Um local muito diferente daquilo que estamos acostumados no Ocidente. E como muitos me perguntaram nos comentários sobre os cristãos, vou fazer um comentário um pouco maior a respeito disso. Há duas vias formais. Há aquelas instituições registradas e há também as igrejas subterrâneas, ou chamadas de house churches, que não se registram. O Estado tolera as primeiras com supervisão, mas persegue ativamente organizações ou líderes que operam sem registro ou que recusem controle. O governo, em 2018, alegou que cerca de 44 milhões de cristãos vivem na China, cerca de 38 milhões de protestantes e 6 milhões de católicos. Outras estimativas independentes, algumas acadêmicas e de institutos religiosos, variam, algumas vezes apontando números muito maiores. O Pew Research e outras pesquisas mostram um crescimento rápido nas décadas de 1980 e 2000, mas nenhum desses estudos aponta um número específico ou preciso sobre os cristãos dentro da China. Abrir uma igreja independente que não seja vinculada ao governo dentro da China é ilegal. Para existir legalmente, qualquer igreja precisa estar registrada no Estado. As igrejas protestantes, através do movimento patriótico das 3 autonomias, enquanto que os católicos, através da Associação Católica Patriótica Chinesa, deve também aceitar a supervisão estatal. Isso inclui o conteúdo das homilias, líderes aprovados, atividades e horários e nenhuma ligação com organizações religiosas estrangeiras, exceto onde há casos aprovados. Para um cidadão comum, ele pode sim frequentar normalmente igrejas, e muitos estrangeiros o fazem em grandes cidades como Pequim, Xangai, Guangzhou, Shenzhen, etc. Todavia, os sermões ficam sob supervisão do Estado. Algumas atividades missionárias são proibidas, evangelizar chineses é proibido e não existe liberdade de pregar ou distribuir material religioso. Estrangeiros geralmente têm cultos separados em inglês e precisam mostrar passaporte para entrar em algumas paróquias internacionais. No caso dos muçulmanos, acaba sendo ainda mais complexo, com muitas outras restrições sendo colocadas em prática pelos medos que a China tem do alastramento do fundamentalismo islâmico no seu território, considerando que ele é muito presente em países vizinhos. Exatamente por conta de atentados terroristas serem mais frequentes na religião islâmica, os chineses acabam lidando com esta questão de forma ainda mais veemente, como espero poder contar para vocês em vídeos no futuro. O tema relacionado às religiões da China é bastante complexo e, como sempre, vou tentar atualizá-los em relação a isso à medida que voltar ao país ou ler novos estudos. Portanto, não podemos tratar de maneira absoluta um tema desta complexidade. O que é importante que vocês tirem deste vídeo é que não há liberdade religiosa irrestrita na China, mas também não há uma perseguição completa como muitos veículos acabam promovendo. É bom a gente lembrar que muitas vezes a verdade está escrita em tons de cinza e não simplesmente preto no branco. Por isso, deixo esse espaço aberto ao diálogo para vocês nos comentários e me disponibilizo para falar mais a respeito deste tema tão delicado e complexo durante outros vídeos, seja de geopolítica, seja de viagem, aqui no canal. Até a China está com os carros modernos, querendo copiar meio que o design de um Porsche, assim, né?
Nem sei a marca, acho que é The Next P7, não sei qual é essa marca, mas tem vários carros elétricos tecnológicos aqui na China, um mercado que tem crescido bastante e também tem se internacionalizado, né? E se as estações de trem parecem aeroportos, os aeroportos parecem estações espaciais. Realmente fantástico, check-in super rápido, tem várias máquinas, você já imprime direto o cartão da mala, coloca em outro lugar automatizado, não tem que esperar em fila nenhuma. Isso que é interessante, a China tem muita gente, só que é muito eficiente, né? As filas de comida são as que mais demoram, assim, se é um estabelecimento com um prato bom, que todo mundo quer experimentar, tem muito disso, mas fora essa questão, eu sempre fui com rapidez, seja nos controles de segurança, seja nos check-ins dos trens, dos aviões. Realmente um país incrível e que já estou ficando com saudades. Temos ainda mais um episódio na região de Cantão, lá no sul da China, muito especial para vocês. A todos que ficaram até o final, muito obrigado. Forte abraço a todos e fiquem com Deus. E para todos aqueles que ficaram até o final de mais um vídeo, meu muito obrigado de coração. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido informações novas e que continuem assistindo todas as playlists do canal. Em breve voltarei com vídeos da China, Bangladesh, Ruanda e tantos outros sobre geopolítica para que a nossa biblioteca audiovisual se torne ainda mais completa. A todos vocês um forte abraço e fiquem com Deus.